Galera, tudo bem? Professor Vinícius, mais uma aula de História do Ensino Fundamental. Vamos para a parte 2 da Era Vargas. Lembrando que o nosso projeto fala sobre as crises mundiais. Parte 2, ela engloba justamente a divisão do governo de Vargas. Vocês estão vendo aí duas imagens muito emblemáticas para esse período. O governo provisório durou de 1930 a 1934, porém teve um acontecimento muito importante durante esse período. Esse movimento foi chamado de Revolução Constitucionalista de 32. Muitos já ouviram falar da Avenida 9 de Julho, né? Pois é, ela é uma homenagem justamente ao movimento do Estado de São Paulo contra a ditadura ou a pré-ditadura de Getúlio Vargas. Justamente, os paulistas não gostaram em nada de terem o poder perdido pela liderança de Getúlio Vargas. Então vocês estão percebendo aí que tem uma análisezinha. São Paulo versus Brasil. Justamente, o estado de São Paulo se fecha contra o resto do Brasil, contra a liderança de Getúlio Vargas e o apoio dos outros estados. Então começa a acontecer uma convocação para os paulistas. Estão vendo duas imagens aí, dois banners, que na época eram muito veiculados. Paulistas às armas. Isso mesmo. Você tem o dever de participar dessa convocação. Então existia o intuito de lutar, o São Paulo lutar contra o exército brasileiro. É óbvio que São Paulo não conseguiu vencer na prática, mas na teoria, São Paulo conseguiu uma articulação muito importante no cenário político. E um dos princípios principais é justamente a negação de São Paulo para a Revolução de 30, que não aceitou em hipótese alguma perder o seu poder político. Outro período muito importante é chamado de constitucional. Por que ele é importante? Porque é o período em que é elaborada uma nova Constituição no Brasil. A que vigorava anteriormente era aquela Constituição da República Velha, que davam extremamente poderes para alguns estados e apenas a elite oligárquica. Desse princípio da nova Constituição, liderada por Vargas e apoiado por alguns estados, temos alguns princípios. Primeiro, reduzir os poderes do executivo, ou seja, um presidente, um chefe de estado, não tinha poderes plenos. Estipulou um mandato de 4 anos, o que eram 5, passaram para 4 anos. Ampliou os direitos trabalhistas. Esse é um dos propósitos que vão elevar Getúlio Vargas a ser aclamado o pai dos pobres. Justamente o que a Europa já vivia de uma forma comumente, do Brasil passa a vigorar, que é justamente a ampliação dos direitos trabalhistas. Fundo de garantia, férias remuneradas, inclusive a oficialização de algumas funções, alguns cargos que não eram reconhecidos. Outra coisa muito importante, que muitas pessoas talvez não lembrem ou não sabem, garantia do voto feminino. Justamente a questão de inclusão da mulher na participação da vida política de um país. Vocês estão vendo aqui uma alusão a um jornal local, um jornal da época, dizendo que Getúlio consolida a lei do trabalho. Isso era muito importante, porque os meios de comunicações mais influentes na época eram justamente o jornal escrito e o rádio. Eram as mídias mais utilizadas naquele período. Outro processo muito importante no período constitucional foi a formação e o intuito de novos partidos e novas ideologias políticas no Brasil. Lembrando que na época o mundo vivia o quê? A ascensão dos regimes totalitários. Então não era em momento algum criticado qualquer tipo de ideologia no mesmo sentido. Então nós chamamos de radicalização em preceitos políticos. Movimentos políticos como a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, a Aliança Nacional Libertadora, o intuito exclusivo de criar um novo partido, uma nova forma de criticar o sistema vigente. A Era Vargas, lembrando que estamos no segundo período chamado de constitucional. Esse período vai englobar muito a questão de como nós estamos vendo a política na atualidade. Lembrando que o nosso projeto são as crises mundiais, crises essas que englobam também esse período da ascensão de Vargas e do poder político que ele obtém em suas mãos. Mais uma aula de História, professor Vinícius. Até logo.